Quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Amém? Quero cumprimentar você também, que nos acompanha através das redes sociais, que você também tenha um bom dia nesse domingo que não é nosso, é o dia do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, no livro de Ruth, capítulo 3 de Ruth. Nós vamos fazer a leitura deste capítulo 3 de Ruth. Nós vamos ler todo esse capítulo, então eu peço a ajuda dos irmãos para fazermos uma leitura alternada deste capítulo de Ruth, capítulo 3. Assim diz a palavra do nosso Deus. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Os irmãos. Ora, pois não é paz na companhia de cujas selvas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite farás cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. E ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu-lhe os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois,
Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. E disse ainda: essas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, porque mais um domingo podemos te adorar, podemos, Senhor, estar na tua casa, te bendizendo, ó Pai, e te adorando. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra e por todo o ensinamento e instrução que esta nos traz. Que o Senhor possa, Deus, falar ao nosso coração durante essa breve reflexão e também durante a aula, Pai, em que o Senhor quer nos instruir. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, no dia 15 de julho foi comemorado o Dia do Homem. Esse dia, ele não é tão assim comemorado quanto o Dia da Mulher, né? O dia 8 de março, que todo mundo sabe que é o Dia da Mulher. Mas, pensando, né, nesse dia, no dia 15 de julho, eu resolvi trazer, né, uma breve reflexão nesse texto aqui de Ruth, porque ele foi um texto que nos chamou a atenção. Durante umas semanas anteriores, que a gente teve uma live da UPA com um pastor lá de Minas Gerais, e ele nos trouxe uma palavra a respeito desse texto, falando a respeito de masculinidade. E o pastor Lucas, quando ele trouxe naquela live para os adolescentes a reflexão de Ruth, ele falou e apontou a respeito da masculinidade de Boaz, né? A gente vê aqui que Ruth e Noemi, elas estavam desamparadas, né? Porque a Ruth já não tinha mais o seu marido, nem Noemi, né? Os filhos de Noemi tinham morrido, então elas estavam ali de volta a Belém. Ruth, né, era moabita, era estrangeira ali naquele lugar, mas Noemi, então, era de Belém, e elas foram até Belém em busca do resgatador. E a gente vê aqui nesse texto que a Noemi, ela dá um conselho à sua nora, né, que ela deveria ir até a eira e se deitar com Boaz. E esse conselho, por mais que ele pareça um pouco, né, estranho, a gente vai ver aqui no restante desse capítulo qual foi a atitude daquele homem frente àquela situação, né? Muitos homens nós temos aqui hoje na nossa igreja, né? O que você faria se você acordasse à meia-noite e desse de cara com uma mulher na sua cama, né? Seria um tanto quanto constrangedor, né? E Boaz certamente ficou assim sem entender o que estava acontecendo, né? Mas o interessante é que Boaz, ele não vem a conhecer aquela mulher. Ele preserva aquela mulher. E mais, ele não sai espalhando para o povo que Ruth estava lá para se deitar com ele. Boaz, ele tem uma atitude de uma masculinidade que é louvável. Ele não, de certa forma, ele não quis difamar Ruth, nem nada disso. E ele ainda dá a Ruth aquilo que ela precisava. Olha só o que diz o verso de número 15. Dá-me o manto que tem sobre ti e segura-o. E ela segurou. E ele encheu esse manto com o quê? 6 medidas de cevada. E o pôs nas costas, então ela entrou na cidade. Ele deu aquilo que Ruth necessitava. Talvez hoje, né, as mulheres gostem, de repente, de receber flores, chocolates, né, outros tipos de presente.
Mas o interessante é que ele dá o quê? Dá cevada àquela mulher. Né? Ele quis, de certa forma, suprir uma necessidade de Ruth. Né? Ruth estava passando necessidade, certamente, com a sua sogra. Né? Mulheres ali, sem marido, naquele contexto, né, de um tempo tão antigo, era muito difícil para elas se sustentar. Então, ele dá daquela cevada, ele dá aquele tanto de cereais para ela levar. Ele supre, ele é o provedor ali de Ruth. Nós vamos, né, saber depois nos outros capítulos aqui desse livro que ele é o resgatador, né, o resgatador de Ruth. E o mais incrível na história desses dois personagens é que eles fazem parte, né, da genealogia de Jesus. Através, né, de Boaz e Ruth nasce Obed. Obed gera então a Jessé, e Jessé o próprio rei Davi. Então Jesus ele vai vir da linhagem dessa mulher que era estrangeira, que foi casada então com este homem que teve uma atitude masculina tão louvável para aquela época e também para aquela situação que ele passou. Então, a minha mensagem de hoje que eu quero deixar é para que os homens também aqui dessa igreja, exemplo de Boaz, possam cultivar esse tipo de masculinidade, sendo um exemplo dentro dos seus lares e também fora deles. Amém, meus irmãos? Gostaria de chamar agora o grupo de louvor da UPA para que estejam nos conduzindo com os cânticos. Bom dia. Vamos estar nos colocando de pé no nosso Deus, com música simples como Jesus. Jesus.
nós te agradecemos, ó Pai, por este dia, por estarmos na tua casa, meu Deus. E nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem falado conosco, através desse cântico, meu Deus. Ensina-nos, ó Pai, ser puros, sermos, ó Pai, santos como tu, meu Deus. Amém. A ponto de reconhecermos, ó Pai, que somos humildes e sabemos que não somos nada sem ti, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai, essa manhã com a tua palavra. E em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém. Podem se sentar. Bem, eu quero passar a palavra agora para o nosso professor de escola dominical, o evangelista Mateus, que vai estar nos conduzindo com a aula. E as crianças também podem já se direcionar lá para baixo, lá para o nosso pátio, junto comigo e com a professora Ruth. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? Antes de nós começarmos a nossa aula, vamos primeiro aos nossos avisos. Nós teremos hoje o recolhimento da oferta missionária no culto, hoje à noite, então, por favor, venha preparado com a sua oferta. A caixinha para depositar a oferta missionária está lá na frente, na mesinha, logo na entrada. Então, quando você entrar, já vai estar ali a caixinha, você tem a oportunidade de dar a sua oferta missionária. Outro aviso é que o nosso Acamo Pupa está bem aí, vai ser realizado aqui na igreja. Eu peço aos irmãos que estejam orando por esse evento, para que Deus esteja usando a nossa equipe de louvor e usando também o nosso pastor, o pastor Paul, que estará trazendo a mensagem através de videoconferência, trabalhando a respeito do tema de não sermos apenas um mero fã de Jesus, mas sermos realmente discípulos que seguem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acredito que esses são os nossos avisos. Muito bem, a nossa missionária falou no início da Escola Bíblica Dominical, na superintendência, sobre o dia 15 de julho. E o dia 15 de julho foi mais uma data que nos demais anos passou um pouco esquecida, passou um pouco batida. Mas nós temos a oportunidade de, nesta manhã, vermos um pouco a respeito do valor e do papel do homem, segundo a palavra do nosso Deus. O nosso texto base será o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2, do versículo 1 até o versículo de número 2. Meus amados, eu acredito que a temática a ser trabalhada nessa manhã, da masculinidade bíblica, o desafio de ser um homem, segundo as Escrituras Sagradas, ela é muito oportuna, em vista do tempo que nós estamos vivendo, onde podemos presenciar uma crise de identidade masculina. E à luz da palavra do Senhor, nós iremos combater alguns falsos ideais que, de alguma forma, querem definir o que é um homem de verdade. Como a nossa mente de um cristão, a mente de um cristão é tomada pela palavra de Deus, e o seu coração também, é preciso que a gente venha estar retornando às Escrituras Sagradas e trazendo a verdadeira concepção do que é ser homem, do que é ter uma verdadeira masculinidade. Então vamos estar lendo esse texto de 1 Reis, capítulo 2, o versículo 1 e 2. No dia 8 de março, Deus me concedeu a oportunidade de trazer um sermão sobre os aspectos da mulher virtuosa. A gente falou que a mulher virtuosa, à luz da palavra de Deus, é uma mulher que é sábia, uma mulher que é submissa, que entende o seu papel como submissa, a verdadeira submissão, e que essa mulher é uma mulher piedosa. Esse é o segredo para a mulher ser uma mulher virtuosa, é a mulher que teme a Deus. E a mulher que teme a Deus é a mulher sábia que vai edificar a sua casa, e a mulher que vai estar entendendo o seu papel como auxiliadora do seu marido. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o homem segundo a palavra do Senhor. E eu convido todos os homens a estarem lendo junto comigo, daqui a pouco as mulheres também vão estar lendo junto comigo essa passagem. Eu vou ler o versículo 1, e nós iremos ler a parte final do versículo 2. Assim diz: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Agora, todos os homens, em uma só voz: coragem, pois, e ser homem. De novo: coragem, pois, e ser homem. Agora as mulheres,
As mulheres em uma só voz. Falam essa parte aí. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Minhas irmãs, são um pouquinho mais forte. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Todos juntos. Coragem, pois, e ser homem. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, eu peço ao Senhor que fale ao nosso coração nesta manhã. Nós te louvamos porque hoje é o dia do Senhor e nós temos a oportunidade de estudar a palavra do Senhor. Fale tremendamente ao nosso coração para que possamos sair daqui hoje edificados com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O que define o homem? Ou melhor, o que é ser homem? Meus irmãos, essa é uma pergunta que nós, como igreja, devemos buscar responder à luz dos parâmetros da palavra do Senhor. Pois se assim nós não fizermos, existem duas vertentes no nosso meio popular e social que querem de alguma forma trazer definições a respeito daquilo que é uma masculinidade verdadeira. Essas vertentes colaboram para a crise de identidade que há no meio dos homens. São ideais que colaboram para a crise de masculinidade que nós estamos vivendo no nosso tempo. Essa crise de masculinidade, ela atinge principalmente a família, mas também ela vai atingir o nosso meio social, ela vai atingir o nosso meio político, e a igreja, ela não está imune a essa crise de masculinidade. Se a igreja se acomodar culturalmente e não combater os falsos ideais que estão por aí tentando definir o que é ser um homem e também estão tentando definir o que é ser uma mulher, nós estaremos vivendo o caos que nós estamos vivendo. Por isso é importante nós voltarmos à palavra do Senhor para trazermos uma boa definição, uma definição equilibrada e verdadeira do que é ser um homem, como também do que é ser uma mulher. E nós fizemos isso no dia 8 de março, trazendo aqueles aspectos da mulher virtuosa, mostrando que a mulher, ela não pode se perder em meio ao movimento feminista que é antibíblico, mas a mulher tem que fundamentar a sua feminilidade na palavra do Senhor. Assim também o homem tem que fundamentar a sua masculinidade na palavra de Deus. As duas vertentes querem de alguma forma trazer concepções equivocadas a respeito do que é ser um homem, são as seguintes. A primeira, a cultura feminista que nós estamos vivendo, e a segunda é a falsa compreensão de masculinidade, em outras palavras, o machismo. A Bíblia não é feminista e a Bíblia também não é machista. A Bíblia é a palavra de Deus que conduz o homem a viver de acordo com os propósitos e a vontade do Senhor, e ser um machista não é vontade de Deus para mim e para a sua vida, homens. Ser feminista não é a vontade do Senhor para a vida das minhas queridas e amadas irmãs. A cultura feminista, ela tem causado estragos na nossa sociedade. Nós podemos ver que, de alguma forma, nesse contexto pós-moderno no qual nós estamos vivendo, a mídia progressista, ela está, de alguma maneira, trazendo algumas definições do que é ser homem e do que é ser mulher. Ela está patrocinando a crise de masculinidade, como também a crise de feminilidade, quando ela masculiniza as mulheres e acaba feminizando os homens. Ou seja, os homens estão se comportando como mulheres e as mulheres estão se comportando como homens. A cultura feminista, ela está de alguma forma demonizando todo e qualquer tipo de ação masculina, sempre acusando as ações masculinas de ações machistas, e muitas vezes o ser masculino não é machista, ele está apenas vivendo de acordo com as responsabilidades que Deus ordenou para que ele pudesse viver. E com isso os homens estão com medo de serem homens. Os homens têm medo de assumir o papel de terem uma masculinidade pautada na palavra de Deus, muitas vezes, ou por desconhecimento, ou por medo dessa cultura feminista, que de alguma forma demoniza esse ideal, e de alguma maneira leva o homem a estar acuado, leva o homem a ter medo de ser linchado verbalmente ou virtualmente, porque hoje vemos a época da cultura do cancelamento. Os meninos aí da UPA, da UMP, sabem muito bem do que eu estou falando. Quem tem Twitter, quem tem o Instagram. Então você coloca um certo ideal que é correto, se bate de frente com algo que está ligado a toda a agenda progressista que é defendida por aqueles que aderem ao politicamente correto, por aqueles que relativizam a verdade,
eles acabam cancelando aquela pessoa, eles acabam, de alguma forma, combatendo este ideal. E o estrago que essa cultura tem causado é que os homens, eles têm se tornado homens afeminados. Até a concepção de homem feminista, nós podemos ver nos dias de hoje. Homens que se desculpam de forma covarde por serem homens. Esse é um extremo que a gente deve combater. O homem pós-moderno, meus amados, é um homem afeminado, é um homem que está mais preocupado com a sua aparência. É claro que eu não estou aqui sendo extremista de que o homem não deve se preocupar com a sua aparência, que o homem é um ser desleixado. Não, você deve estar tomando conta de si mesmo, cuidando de si mesmo. Mas os homens da nossa época têm tomado comportamentos de mulheres, de alguma forma. O homem tem se preocupado tanto com a sua aparência que a gente vê aí homens que pintam as unhas, homens que de alguma forma ficam horas e horas no salão de beleza, horas e horas no banheiro se arrumando. Os homens pós-modernos são homens hipersensíveis. E eu não estou aqui condenando o fato de que homem que é homem não chora, que isso aí está errado. Inclusive aquela música que foi lançada algum tempo atrás aí, no meio do forró, que falava que homem não chora, do Pablo, aquela música está errada. Homem chora sim, Jesus chorou. Nós temos que viver as nossas emoções. Mas nós vivemos uma época em que os homens estão hipersensíveis. Qualquer coisinha eles estão chorando. Qualquer coisinha eles estão reclamando. São homens desprovidos de maturidade. São meninões de 40 anos de idade que abandonam as suas famílias para viverem paixões desconhecidas. São meninos de barba, gente. Imaturos. Têm aparência de homem, mas se comportam como meninos. De alguma forma não querem colocar a mão no arado, não querem trabalhar. São sustentados por suas esposas, sustentados por suas amantes. Esse é o cenário dessa crise de masculinidade que a cultura feminista acaba, de alguma forma, tendo uma parcela de culpa. Mas aí vamos ao outro extremo. O outro extremo é a falsa compreensão de masculinidade, o ser machista. A ideia do homem com H maiúsculo, que não depende de ninguém, que é aquele que não sofre, que é aquele que não precisa de ajuda, que é o imbatível. Essa ideia é errônea, essa ideia é equivocada. O homem ele é dependente do Senhor. O homem também é dependente de outras pessoas. O homem contém certa fraqueza, tem que viver os seus sentimentos, mas não pode ter uma hipersensibilidade. Inclusive o machismo é o culpado da existência da cultura feminista. É bom sempre nós entendermos, meus irmãos, que a primeira onda do feminismo ela foi legítima, mas ao decorrer dos anos ela acabou se perdendo e acabou indo para extremos. A mulher feminista demoniza o homem, a masculinidade, mas ela quer ser igual ao homem, mas não o homem de uma masculinidade verdadeira, ela quer ser igual ao homem machista. O feminismo, hoje em dia, é um machismo invertido. Nós podemos ver muito bem no comportamento que as mulheres acabam tendo no nosso meio social. Então há uma inversão muito grande, e há uma extremização muito grande também. Enquanto o homem está num polo, sendo um homem afeminado, um homem hipersensível, desprovido de maturidade, há o outro polo do homem que, de alguma forma, é bruto, é sistemático, é ignorante, maltrata a sua esposa, quer provar sua masculinidade, humilhando as mulheres, vê as mulheres como um objeto inferior, até mesmo a serem consumidos. Homens que querem provar sua masculinidade com ações inconsequentes. Porque homem que é homem, ele acaba de alguma forma tendo várias relações com várias mulheres. Homem que é homem, de alguma forma, ele pula do alto de uma cachoeira para poder demonstrar sua masculinidade. O machista, ele se vê como um ser soberano, arrogante e imaturo. O machista, ele é pronto para agir de forma inconsequente. Agora, quando precisa dele para ter alguma ação que seja legítima, no sentido dele ter algum entendimento para tomar uma certa decisão, ele pula fora. Porque ele é inseguro, ele é omisso, ele é indeciso. Os irmãos estão vendo essa crise que está acontecendo no nosso meio? Esse é o cenário. Esses são os homens da nossa época. E nós temos que combater veementemente esses ideais, essa crise, ela tem que parar. E como que nós podemos combater isso? À luz da palavra do Senhor. As mulheres, de alguma forma, meus irmãos, elas estão preocupadas. Elas estão, de alguma maneira, pedindo e perguntando: onde estão os homens de verdade? Onde estão os líderes?
Elas estão tendo que assumir funções que não competem a elas. E até foi falado ano passado no estudo bíblico sobre o diaconato aqui na igreja. O pastor chegou a dizer que, do jeito que a situação está indo, vai chegar um momento que a igreja poderá até abrir mão dos seus princípios. E quem sabe termos o que? Diaconisas ou presbíteros, algo que não é bíblico também. Porque a liderança do homem, segundo a Bíblia, a liderança na igreja, a autoridade, os cargos de oficiais da igreja, são os homens que têm que assumir esses cargos. E nós não podemos deixar que a cultura feminista e nem que o machismo venha definir o que é ser um homem de verdade. Nós temos que partir para a palavra do nosso Deus. E Davi, ele faz o quê? Ele transfere o seu reino para o seu filho Salomão, e ele diz a seu filho que o seu filho deveria ter coragem e ser homem para conduzir a nação, com firmeza, autoridade, sabedoria e honradez. Ser homem não é ser afeminado, e nem muito menos ser um machista, mas sim um homem segundo o coração de Deus, como Davi foi, apesar de ter tido fraquezas e de ter cometido erros. Inclusive, o homem de verdade é aquele que assume as suas fraquezas, é aquele que assume os seus erros, e não para por aí. Ele não fica acomodado, ele busca vencer esses medos e busca vencer essas fraquezas. E a pergunta que eu faço aos amados é a seguinte: qual legado tem sido passado para essa geração que está aqui, desses meninos? Qual legado tem sido deixado para eles? Aonde estão os homens de verdade? Meus amados, nós estamos aqui. E é por isso que nós iremos aprender hoje, à luz da palavra do Senhor, 5 aspectos do que é ser homem de verdade, de acordo com a palavra do Senhor. 5 aspectos da verdadeira masculinidade. O primeiro aspecto é que nós precisamos ter coragem para que nós sejamos homens. Homens bíblicos são homens que são líderes. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28. O Wagner vai estar lendo para a gente. O homem, ele foi criado por Deus para exercer a função de líder. Essa passagem aqui de Gênesis capítulo 8, versículo 26 e 28, é a passagem onde podemos fundamentar a doutrina da Imago Dei. O que é isso? A imagem de Deus no homem. Então, meus irmãos, todas as virtudes que o homem tem, a sua espiritualidade, a sua racionalidade, a sua força, a sua intelectualidade, não é graças ao machismo. É pelo fato do homem ser imagem e semelhança do Senhor. Toda a força que a mulher tem, inclusive a mulher virtuosa, o termo hebraico para mulher virtuosa, não é uma princesinha da Disney, não. A mulher virtuosa é uma guerreira, que luta pelo bem-estar da sua casa, que auxilia o seu marido. E toda a força da mulher, ela não pode ser colocada como um fruto do feminismo, não. Isso é um desrespeito ao Senhor. A mulher, ela é o que ela é pelo fato de que ela é imagem e semelhança de Deus. Nós podemos ver isso aqui nessa passagem. De Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28. Antes do Wagner ler essa passagem, nós podemos ver que há alguns homens machistas que se fazem de vítima. E quando se estão lidando com mulheres que são de personalidade forte, mulheres que são boas naquilo que elas estão fazendo, eles acabam se vitimizando, acabam tendo aquele chororô e fala: olha lá, feminista. E muitas vezes as mulheres nem aderem ao movimento feminista. Elas são o que elas são porque Deus concedeu a elas essa personalidade, concedeu a elas essas habilidades. Nós, homens, temos que reconhecer e respeitar essas mulheres. Por isso que o machismo é o grande culpado da existência da cultura feminista. São 2 extremos, que muitas vezes têm alguns ideais que estão harmonizados. A gente vai ver isso daqui a pouco. Leia para a gente aí, Wagner, Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aqui nós podemos ver que tanto o homem como a mulher foram criados a imagem e a semelhança do nosso Deus. E eles foram colocados como vice-regentes da criação. Deus é o regente maior,
é aquele que tem um controle sobre todas as coisas. A gente viu isso na nossa série de estudos, Deus no controle, que Deus preserva e cura de tudo. Mas ele colocou o homem com a responsabilidade de estar fazendo o quê? Governando essa terra. Porém, nesse contexto de governo aqui nessa terra, nós podemos ver mais à frente, no registro de Gênesis, capítulo 1 e no capítulo 2, que Deus deu a responsabilidade do homem para ser líder e deu a responsabilidade da mulher de ser auxiliadora. E isso é algo que é o quê? Complementar. Não é funções iguais, são funções complementares. No grau de importância, homem e mulher são iguais, mas estão desenvolvendo o quê? Funções diferentes. O homem ele tem que liderar, e a mulher o ajuda nesse propósito de estar liderando. Inclusive, até a palavra idônea, no hebraico, é a palavra kenegdo, que ela tem uma raiz que significa que está diante de ou à frente de, que significa que o homem é como se fosse o quê? O homem e a mulher, eles são como um quebra-cabeça, que se completam, que se complementam. Então, a ideia igualitarista que muitos querem colocar nas Escrituras, ela está equivocada. Homem e mulher foram feitos como duas peças de quebra-cabeça que se encaixam perfeitamente. O homem exercendo a sua função de líder, a mulher ajudando o homem nessa função, sendo a sua auxiliadora idônea. A mulher não está debaixo do homem, nem acima do homem. Deus, quando foi criar a mulher, tirou a mulher da onde? Da costela de Adão. Tirou da cabeça para ela estar em cima do homem? Não. Tirou ela do pé para ela estar debaixo do homem? Não, da costela. Então, aquela frase machista que diz que por trás de um grande homem existe uma grande mulher, condene essa frase. A frase correta é, ao lado de um grande homem existe o quê? Uma grande mulher. E o homem tem que ter a coragem de estar exercendo essa liderança. Ele não pode fugir dessa responsabilidade. Ele tem que ser líder. Ele tem que, de alguma forma, exercer esse papel que Deus comissionou ele para poder exercer. Adão tinha a responsabilidade de liderar a sua esposa. Adão tinha a responsabilidade de estar liderando o jardim. E nós temos a responsabilidade de estar liderando a nossa esposa. As nossas esposas. Vocês, homens, nós somos pastores da nossa casa. Somos missionários do nosso trabalho. Somos servos atuantes do Senhor. E quando Deus nos chamar para assumirmos um cargo de oficiais da igreja, nós iremos assumir, nós não iremos correr. Já chega de omissão, meus amados. Chega de passividade. Já é hora de nós estarmos resgatando o que é um conceito ideal de liderança. Vivemos uma crise de liderança, por quê? Porque vivemos uma crise de masculinidade. O homem, ele nasceu e ele foi feito para poder liderar. E ter a mulher ao seu lado para ajudar ele. Porque ele sozinho não dá conta. Ele precisa de um auxiliador idôneo. Quando Deus criou Adão, ele falou, não é bom que o homem esteja só. Farei a ele o quê? Uma auxiliadora que seja idônea. E vem o quê? A mulher. E imagina a alegria que Adão teve de ver a mulher. E a expressão que é colocada na Bíblia, essa é, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Imagina a alegria do seu coração. Ele agora haveria de liderar não só o jardim, mas haveria de exercer a liderança também com a sua esposa. Com esse princípio, nós entendemos o quê? Efésios capítulo 5, versículo 22 a versículo 25. Esse texto é o texto mais polêmico no círculo machista e no círculo feminista. Infelizmente, os machistas e as feministas acabam distorcendo a preciosidade que essa passagem tem. Efésios capítulo 5, versículo 22 a 25, o Wagner vai ler para a gente. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então nós podemos ver, meus irmãos, que no papel de liderança o homem tem que ter a sua mulher
que é submissa a ele, submissão ao que? Ajudar na missão de governar um lar, mas infelizmente o movimento feminista e os machistas acabam chegando a uma mesma conclusão. Interessante, né? Dois conceitos opostos, mas que chegam à mesma conclusão. A palavra submissão é o problema. Para o machista, é opressão de oprimir. Para a feminista também é opressão, mas ela vai ter que ser o quê? Oprimida. E com isso, de alguma forma, ele se esquece do restante da passagem. Da função do homem. A função do homem é mais difícil que a da mulher. Porque o homem tem que amar a mulher como Cristo ama a igreja. E aí? Como é que ama a esposa como Cristo ama a igreja? É algo difícil, mas nós temos que buscar viver esse ideal. E nós, como líderes, temos que estar o quê? Amando nossas esposas como o nosso Cristo amou a sua noiva. Amou a sua igreja. Infelizmente, esse texto, ele é desvalorizado. E acaba que a sua riqueza teológica, que é por trás dele, ela é acobertada. De alguma maneira, nós temos que trazer de volta esse ideal. Do homem como líder, cabeça. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o líder, é o cabeça. Mas o homem tem que amar a sua esposa. O homem tem que cumprir com a sua função. E ser o líder da sua casa. João Calvino disse que a mulher é dada ao homem para ajudá-lo a viver bem. O casamento realmente dará aos homens o melhor suporte da vida. Ambos precisam um do outro. O homem e uma mulher. É um complemento. Há funções a serem realizadas dentro do contexto do lar. E nós, como homens, precisamos de alguma forma atender o pedido que as mulheres estão fazendo de forma indireta ou de forma direta, a respeito de líderes de verdade. Você, marido, durante essa pandemia, você é responsável, meu querido, pelo culto familiar. Vai ler a Bíblia, vai procurar entendimento da palavra de Deus. Meninas, não se casem com homens que não são líderes, que não têm espírito de liderança. Não se casem com homens que são passivos. Vai ser a coisa pior que você vai estar fazendo na sua vida. Menino, já é hora de amadurecer. Assuma os cargos das diretorias das sociedades internas aí, ou então tenha disposição de estar, de alguma forma, se projetando, colocando-se à frente. Não seja omisso, não seja um covarde. Não deixe as mulheres pegarem no pesado. Essa é a sua função. Mulheres, ajudem seus maridos a serem líderes. Isso é ser submissa, é chegar e confrontar o marido. Meu amor, você não está agindo da forma correta, de acordo com a palavra de Deus. Submissão não é uma omissão, ficar quieta, deixar que o marido continue tendo uma péssima liderança. É você chegar, conversar, confrontar com amor, com temor no seu coração. Homens, venhamos assumir, venhamos ter coragem e venhamos ser homens para sermos líderes na sociedade, no meio político, na igreja, aonde preciso for. Segundo aspecto, o homem, ele precisa ter coragem para ser homem, para ser o provedor da sua casa, ou seja, ele tem que ser trabalhador. Gênesis capítulo 2, versículo 15, eu peço que o Wagner esteja lendo para a gente essa passagem, e nós vamos estar, nesse instante, focando nela, praticamente em 3 tópicos, em 3 aspectos, nesse aspecto do provedor e nos demais aspectos que vão vir aí para frente. Gênesis 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, olha só. O homem, ele é líder, mas ele também tem que ser trabalhador. Deus colocou Adão no jardim e colocou ele com uma função, para trabalhar. O homem, ele é feito para trabalhar. E algo que caracteriza um grande líder, sabe o que é, meus amados? Serviço. O grande líder é um grande servo. É aquele que está disposto a trabalhar, como também a trazer a provisão para o seu lar. Adão tinha um trabalho antes de conhecer Eva. Ele tinha um trabalho. Você, adolescente, que já quer namorar, você já tem um trabalho? Então, por que você quer namorar? Você não tem um trabalho? Arruma um trabalho primeiro, arruma um serviço para você fazer. Adão tinha um serviço. Ele tinha uma função. Ele tinha um trabalho a ser desempenhado. O homem tem que ser um homem trabalhador. A gente foi feito para o trabalho. O trabalho não é uma consequência do pecado, meus irmãos. Adão foi colocado no jardim para fazer a função de um agrônomo, ou então do agricultor. Se fosse ter uma profissão mais santa que a agronomia já existe antes da queda do homem.
agricultura também, jardinagem. Adão estava lá, cultivando e guardando o jardim, trabalhando. E a gente precisa, de alguma forma, ter o discernimento de que as consequências do pecado no trabalho estão ligadas ao que é dito lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 17 ao versículo 19. Porém, o trabalho em si não é fruto do pecado, não é consequência do pecado. Olha o que diz aí, Gênesis 3, versículo 17 ao versículo 19. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formada, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então nós podemos ver que, depois da queda, o ardor do trabalho acaba fazendo parte das nossas vidas. Mas o trabalho em si não é um pecado, o trabalho é uma bênção de Deus. O trabalho é algo abençoador, que Deus concede ao homem a poder desempenhar. Até no nosso lazer, nós trabalhamos. Tem algum esforço físico, tem algum esforço intelectual. E nós temos que gostar de trabalhar. E trabalhar para honrar e glorificar o nosso Deus. E o homem deve trabalhar, para que ele tenha condições de trazer a provisão para o seu lar. Por isso, nós temos que deixar de preguiça. A preguiça tem que sair da nossa vida. O que fala Provérbios, capítulo 6, versículo 6? Olha o que fala a respeito do preguiçoso. Olha o exemplo que Salomão acaba, de alguma forma, levando cada um de nós a termos uma reflexão nesta manhã. Provérbios 6, versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Então vai ter com a formiga, preguiçoso. Se levanta, acorda de manhã cedo, toma um café quente, vai trabalhar, arregace as mangas, não fica de chororô, não se faça de vítima. Seja homem, tenha coragem e seja homem para poder trabalhar. Não coma o pão da preguiça. Meninas, não se casem com meninos preguiçosos. Eles não vão ter condições de assumir um casamento de forma alguma. Mulheres, incentive os seus maridos a serem homens trabalhadores. E a não agirem apenas na função que eles devem agir. Eu vou agir só nessa função, porque essa aqui é minha área. Não. O homem tem que estar disposto a servir, a ser um servo e a fazer tudo para a honra e para a glória do nosso Deus. Seja um trabalhador. Seja um servo do Senhor. Comece a ter o discernimento que você deve ser um provedor. Comece a ter o discernimento, adolescente, que quer namorar, que está namorando, que deve haver uma independência emocional sua, dos seus pais. Deve começar a construir essa independência também de forma financeira. Homens, ajudem no trabalho doméstico em casa. Não há perigo nenhum lavar uma louça, fazer um jantar, fazer um almoço. Não tem nenhum problema disso aí. Você não vai deixar de ser menos homem por estar lavando uma louça, de forma alguma. Você vai ser mais homem ainda. Sua mulher fica feliz com você. E vai agradecer a Deus pela sua vida. Por ser um homem trabalhador. Por ser um homem servo. Então, esse é o segundo aspecto. Um homem de verdade é um líder. Um homem de verdade é um provedor. Um homem de verdade é um trabalhador, é um servo. Nós precisamos ter coragem de sermos esse tipo de homem. Terceiro aspecto, ainda aí em Gênesis 2, versículo 15. O homem de verdade, além de ser líder, além de ser aquele que trabalha, que é o servo, ele é um nutridor. Olha o que diz aí, o Gênesis capítulo 2, versículo 15, fala assim para a gente, que Adão, ele foi colocado no jardim para cultivar e guardar. A palavra que eu quero que você guarde aí é cultivar. Cultivar é trabalhar para que as coisas o quê? Cresçam. Essa palavra, ela pode ser muito bem associada à ideia de nutrir, cuidar, construir, orientar e governar. Adão tinha o quê? A responsabilidade de como líder, de como um servo trabalhador e provedor. Ele teria que cultivar para que o jardim crescesse em abundância de frutos. As Escrituras, elas nos chamam, homens aqui presentes, para que venhamos ser cultivadores. Isso inclui cuidar do coração daqueles que estão sobre nossa responsabilidade. Meu amado, você homem, homem de Deus, homem de Cristo,
Você tem a responsabilidade de cuidar emocionalmente e espiritualmente do coração da sua esposa, de nutrir ela com a palavra de Deus. Você tem a responsabilidade de lavrar o coração dos seus filhos, de estar participando da vida deles, de estar tendo contato com eles, tendo intimidade com eles, brincando com eles e também ensinando em todo instante, em todo momento, ao deitar e ao levantar, a palavra de Deus. Essa é a sua função. Não terceirize isso para a igreja. A função é sua. Você é o pastor do seu lar. Você deve estar nutrindo a sua casa com a palavra de Deus. Você foi chamado para isso, para cultivar um ambiente de um bom relacionamento dentro da sua casa. Você não pode deixar com que a sua esposa assuma essa posição sozinha. É você e ela. Tem que disciplinar e admoestar os dois juntos. Há muitos que falam por aí, não, minha função é apenas prover, nutrir com a mulher. Isso está errado, meu amado. O homem tem que educar seus filhos, tem que participar, tem que estar ao lado da sua esposa, cumprindo o seu papel, cumprindo a sua responsabilidade. Quantos adolescentes e jovens estão aí com problemas emocionais seríssimos, porque tem pais ausentes? Chega de pais ausentes, chega de pais omissos. Nós precisamos estar tendo coragem para sermos homens e sermos líderes que trabalham, mas que nutrem também o nosso lar, com o ensino da palavra do Senhor. Quantas vezes você reuniu sua família nessa pandemia para poder fazer o culto familiar? Você está esperando o pastor ir na sua casa, está esperando eu ir na sua casa para fazer o culto familiar com a sua família? É você que é responsável sobre isso. O homem tem que assumir esse papel. O homem que é responsável para admoestar seus filhos. E com isso nós entramos no princípio que Pedro fala lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que é outro princípio que acaba sendo distorcido pelo movimento feminista e pelos machistas também. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, olha o que diz. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então o marido tem que viver a vida do lar. O marido tem que estar presente em casa, tem que ter presença em casa. Mas ele trata a esposa com a parte mais frágil. O que é isso? Está falando que a mulher é o sexo frágil? Está falando que a mulher não dá conta? Estou dizendo isso. Inclusive, até a concepção de mulher masculinizada tem acabado com o cavalheirismo de alguns meninos. Os meninos querem abrir a porta para a mulher entrar no carro. Eu posso abrir sozinha, porque eu sou independente. Eu sou empoderada. Aí você vai acabar o quê? Matando o cavalheirismo do rapaz. É difícil ver cavalheirismo hoje em dia. Quando o rapaz quer fazer algo de bom, mas eu também entendo que muitas vezes esse cavalheirismo se limita ao namoro. Depois que casa, acabou todo o cavalheirismo. Não abre mais a porta, não dá mais flor, não dá mais chocolate. De vez em quando sou cobrado em casa. E eu tenho que, de alguma forma, fazer o meu papel de estar continuando namorando. Quando você casa, você está namorando ainda. É uma eterna namorada, é um eterno namorado. Então tem que continuar esse cavalheirismo, esse amor, todo esse carinho que tinha no namoro tem que continuar durante o casamento. Entendeu? Então a gente vê aqui que o homem, ele tem que tratar a mulher com uma parte mais frágil. Em que sentido? No sentido de que ele é aquele que vai nutrir a sua esposa, como também ele vai estar protegendo ela, porque ele é o pastor dela, porque ele é o líder dela. Não que ela é uma pessoa fraca, pelo contrário, a mulher é forte. A mulher tem virtudes que estão ligadas à imagem e semelhança do Senhor. Mas o homem ele foi destinado a cuidar da esposa, a nutrir a esposa e a proteger a esposa também. E esse é o quarto aspecto. Além de nutrir, Adão, ele tinha que guardar o jardim. É isso que diz o versículo 15 do capítulo 2, lá de Gênesis. Adão é colocado no jardim para ser o líder, para trabalhar, e ele também é colocado no jardim para estar cultivando, ou seja, nutrindo, fazendo as coisas crescer, mas também ele tinha que guardar o jardim. E aqui está a ideia do quê? De proteção. Então, você, meu amado, tem que nutrir a sua família, é prioridade na sua vida. E você, menino, que quer namorar, quer casar, começa a crescer espiritualmente. Você quer namorar, você não tem maturidade espiritual nenhuma. Meninas, não casem com homens que não têm maturidade espiritual. Vai ser a pior coisa que vocês estão fazendo.
Homens que não oram, que não leem a palavra de Deus, eles não vão ter condição de nutrir a casa de vocês com a Bíblia, com a verdade absoluta, com a palavra do Senhor. E o homem também tem que ter a condição de proteger a sua casa, proteger o seu lar e sustentar o progresso que já foi alcançado. Agora aqui nós temos que tomar cuidado para não cair naquela concepção machista de que um homem, ele é um imbatível, ele é aquele que sabe de todas as coisas. Não é isso. Guardar a família, guardar os filhos, guardar a esposa, proteger as pessoas que nós amamos, as mulheres da nossa vida, implica em nós não deixarmos com que a iniquidade avance. Implica em nós não deixarmos com que o mal avance. Mas nós temos coragem de confrontar o pecado. Nós temos coragem de não deixar o maior inimigo das nossas almas destruir a nossa família. Nós temos coragem de lutar contra a inclinação pecaminosa da nossa esposa, do nosso filho, da nossa própria inclinação também. Coragem para lutar contra o mundanismo. O homem no meio eclesiástico tem que ter coragem para estar sempre ecoando a verdade e não deixando que o mundanismo entre na igreja. Tem que ter essa coragem, tem que ter esse discernimento, que ele é o protetor, que ele é o guardião. Assim como Jesus deu a sua vida por nós, igreja, o homem tem que ter a capacidade de dar a sua vida por sua mulher e pelas pessoas que estão sobre sua responsabilidade. O que nós temos visto é uma geração de homens covardes. Homens desprovidos de coragem. Eu espero que nós não venhamos estar caminhando dessa forma, mas que nós venhamos ter a coragem para proteger o nosso lar, para proteger as nossas mulheres, para proteger as nossas crianças. Devemos proteger a nossa família, mantendo tudo aquilo que nós nutrimos e construímos segundo a instrumentalidade do nosso Deus. Homens de verdade são grandes servos, que se entregam à causa digna, e líderes que se levantam por aquilo que é certo. Você é o homem que deve estar exercendo o papel de um protetor, o papel de um guardião. Em último lugar, o último aspecto, talvez o mais importante, o aspecto norteador, temer a Deus. O homem bíblico, o homem verdadeiro, aquele homem que teme a Deus. Se você, homem, teme a Deus, você vai buscar ser líder na sua casa. Se você, homem, teme a Deus, você vai ser um trabalhador, um provedor. Se você, homem, teme ao Senhor, você estará nutrindo a sua família com a palavra de Deus. Vai estar, de alguma forma, sendo o guardião, vai estar sendo o protetor da sua família, porque há o temor do Senhor no seu coração. A piedade. Precisamos de homens piedosos, homens que temam a Deus, homens que são apaixonados por Jesus, homens que querem ser iguais a Jesus, puros, santos, humildes, homens que amam, assim como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ama. Você, homem temente a Deus, já é hora de você estar vivendo esses princípios, fundamentados e pautados na palavra do Senhor, nas Escrituras, que é totalmente inspirada pelo nosso Deus. Se você teme a Deus, você respeita as mulheres. Se você teme a Deus, você busca estar valorizando as mulheres da sua vida, e não se comportando como um machista. O homem que teme a Deus não é um homem afeminado e nem um machista, mas é um homem que vive os princípios que foram colocados e ensinados aqui nesta manhã. Nós precisamos de homens bíblicos, homens que abençoem a nossa sociedade, homens que sejam uma bênção no seu meio familiar, homens que sejam uma bênção no seu meio eclesiástico, homens que temam a Deus, homens que são maduros. Precisamos ter coragem e sermos homens para vivermos de acordo com esses princípios que estão presentes na palavra do Senhor. Meus irmãos, que Deus nos livre da covardia, que Deus nos livre da preguiça, que Deus nos livre da omissão, que Deus nos livre da passividade, que Ele nos livre da frieza espiritual, que Ele nos faça homens fervorosos que amam a palavra do Senhor, que buscam o Senhor de todo o coração, e que nós possamos seguir o exemplo, o padrão perfeito de masculinidade. Quem que é esse padrão? Jesus. Muitos falam que a Bíblia é machista, mas a Bíblia não é machista. A Bíblia ela inclui na genealogia de Jesus mulheres, até mesmo estrangeiras. Jesus, ele era assessorado por mulheres. Ele amava aquelas mulheres. Ele ama ainda. Jesus, ele estabeleceu diálogo com a mulher samaritana. Uma pessoa excluída da sociedade, ele foi até ela, conversou com ela, pregou o evangelho. Jesus, ele não era nem um machista e nem um homem afeminado.
Por isso que ele é o perfeito padrão de masculinidade. Nós, homens, temos que ser homens iguais a Jesus. Eu convido os homens a se colocarem de pé nesse instante. Todos os homens. Já é hora, meus amados, de nós sermos homens segundo o coração de Deus. É hora de nós abraçarmos esse desafio de sermos homens segundo os padrões bíblicos. Quero convidar aqui à frente tia Orly para estar fazendo uma oração por nós nesse instante. Pedindo ao Senhor para que nós venhamos viver esses princípios dessa verdadeira masculinidade. Você, mulher, esposa, como mulher submissa, tem a função de estar exortando o seu marido a viver esses princípios na vida deles. Você, homem, que ouviu isso hoje, busque colocar em prática. O desafio que eu vou ter agora é colocar tudo isso em prática. Meninos que estão aqui presentes, busquem a maturidade espiritual, emocional, para se prepararem para o grande dia, que vocês vão poder contrair um casamento. Eu, felizmente, nasci num lar onde era somente eu e minha mãe, minha avó, meu tio. Num dado momento, eu entendi que eu deveria ser o nutridor e o protetor da minha mãe. Então, meninos que nascem, crescem num lar de pais separados, que só tem a mãe de vocês, trate a sua mãe como a sua futura esposa, no sentido de proteger, nutrir. E aí, menina, se você vê que esse rapaz trata a mãe dele como uma rainha, pode ter certeza que você vai ser a princesa na vida dele. E tia Orly, eu nunca vi uma raça de homens tão bonitos como esse. Eu acredito que aqui tem homens que são trabalhadores, que são servos do Senhor, que são líderes, homens que são nutridores, homens que estão buscando temer a Deus a cada dia mais. Eles são bonitos por quê? Primeiro porque foram criados à imagem e semelhança de Deus, e depois porque Cristo habita no coração de cada um deles. Então, que Deus possa nos abençoar e que nós venhamos viver como homens, tendo a coragem para estar todos os dias tendo esses princípios em nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que fala tão profundamente aos nossos corações. Ó Deus, nós nesse momento colocamos diante do teu altar todos os homens que aqui estão e aqueles que nos assistem, aqueles que já constituíram família, que o Senhor, meu Deus, esteja tendo misericórdia de cada um deles, que eles percebam a sua importância, meu Deus, dentro de suas casas, que eles tomem, meu Deus, o papel de provedor, de protetor, de homens tementes a Deus, que são sacerdotes dos seus lares. Amém. Que o Senhor perdoe, meu Deus, aqueles que têm falhado, mas que o Senhor os ajude a colocar a vida em ordem, meu Deus, para que possam conduzir a sua casa debaixo do propósito do Senhor. Ó Deus, eu te peço também por aqueles que ainda são jovens, pelos nossos filhos, que o Senhor dê a eles maturidade para entender o teu propósito para a vida deles, para que eles já possam entrar num casamento, sabendo, meu Deus, o teu propósito para a vida de cada um deles, que possam assumir o seu papel de homem dentro dos seus lares, que possam vir a assumir o papel de homem dentro da tua igreja, meu Deus. Nós pedimos a tua misericórdia sobre aqueles que têm sido acomodados, aqueles homens que não têm assumido o seu papel. Que o Senhor molde os corações, que o Senhor use as esposas, as mulheres, as mães, para alertá-los e ajudá-los nessa caminhada. Amém, Senhor. Fique, Senhor, conosco. Obrigado por tudo, obrigado por podermos estar na tua casa nesse dia que é o dia do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa escola dominical está encerrada. Que Deus esteja os abençoando. Que nós, homens, venhamos ser líderes, provedores, nutridores, protetores e tementes a Deus. Que Deus os abençoe e dê um excelente domingo a cada um de nós.